Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Copyright Direitos Autorais 2022, Antônio Góes. Direitos desta edição reservados à FGV Editora, Rua Jornalista Orlando Dantas, 922231010, Rio de Janeiro, Brasil Tels, 21-3799-4427, editora@fgv.br, pedidoseditora@fgv.br, www.fgv.br/editora. Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright, Lei no 9610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade do autor. Primeira edição, 2022. Preparação de originais: Ronald Polito, projeto gráfico de miolo e diagramação, Abreu System, revisão Michele Miti Sudó, capa, Ana Luísa Escorel, conversão, Loop. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mário Henrique Simonsen, FGV. Góes, Antônio. O ponto a que chegamos: 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente, Antônio Góes. Rio de Janeiro, FGV Editora 2022. Um recurso online 208p, EPUB. Dados eletrônicos. Inclui bibliografia. ISBN 978655652-1558. 1. Educação Aspectos Políticos, Brasil. 2. Educação e Estado, Brasil, História. E Fundação Getúlio Vargas. IUI. Título: CDD 379,81. Elaborada por Mariane Pantana Alabarce, CRB 76.992 avos. Apresentação: A falsa prioridade. Luiz Roberto Barroso. Meu grande projeto na vida sempre foi o de ser professor. Sobretudo um professor. Jamais me arrependi da escolha que fiz. Dou aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, há exatos 40 anos. A vida generosamente trouxe-me outras realizações, mas nenhuma se compara a essa. A educação constitui uma das minhas grandes aflições no Brasil, notadamente a educação básica. Essa é a única razão pela qual aceitei, imprudentemente, escrever esta apresentação. Nela faço breve resenha do trabalho de Antônio Góes e algumas reflexões sobre o tema, mas sinto-me no dever de sugerir ao leitor que salte diretamente para o livro e pule esta parte, que a ele não agrega valor. Trata-se apenas de um testemunho de apreço e admiração pela devoção com que o autor se dedica há anos, infatigavelmente, a refletir e divulgar conhecimentos e informações sobre a educação no Brasil. 1. Uma nota pessoal. Estudei a maior parte da minha vida em escola pública, desde o jardim de infância até o vestibular. Meus pais até podiam pagar uma escola privada, mas havia uma dificuldade: os principais colégios particulares da época eram católicos. E eu sou filho de mãe judia e pai católico. Não tendo passado pelos ritos próprios da religião na minha infância, as escolas não me aceitariam, nem minha mãe quereria. Por essa razão tive de ir para escolas públicas e estudei no Cícero Pena, jardim, na Escola Roma, primário, e no Pedro Álvares Cabral, ginásio. Tenho a lembrança de que eram colégios exemplares. Puxando pela memória, não me lembro de ter tido sequer um colega negro ao longo de todo o período. A escola pública era o domínio da classe média, naquela segunda metade dos anos 1960 e início dos anos 1970. Essa foi a primeira lembrança que me veio à mente ao começar a ler o importante livro de Antônio Góes. Logo ao início, ele denuncia o erro grave de diagnóstico de que a escola pública era muito melhor antigamente. A escola pública nem pública era.
Apropriada privadamente pelas elites, ela refletia apenas mais um capítulo da exclusão social brasileira. Neste pequeno grande livro, o autor conta uma história triste, de desigualdades, egoísmos, mediocridades, escolhas equivocadas e falsas prioridades. Por sorte, a história ainda não acabou, e gente como ele trabalha com afinco para que ela mude de curso e tenha final feliz. Assim será. 2. O autor e sua obra. Antônio Góes é uma dessas pessoas que vivem efetivamente o que pregam. No caso dele, transformou a educação em uma prioridade verdadeira na sua vida. Enquanto o país não faz isso, ele se dedica à missão de buscar diagnósticos corretos, projetos bem-sucedidos, pessoas que merecem ser ouvidas e soluções possíveis para os problemas educacionais brasileiros. Só o conheço pela leitura de seus artigos e livros, mas tenho a sensação de que somos próximos. Há uma frase boa de Vinícius de Moraes em que ele diz: "A gente não faz amigos, a gente os reconhece." Creio ter sido o que se passou conosco. É verdade que eu já fui com boa vontade. Antônio teve a sorte grande na vida de ser filho de Anselmo Góes, um dos mais renomados jornalistas do Brasil, querido e admirado por muitas gerações de leitores. Não vou aqui detalhar a biografia do autor, mas apenas lembrar que ele já trabalhou nos principais meios de comunicação do país, inclusive Folha de São Paulo, CBN e atualmente O Globo, e já recebeu os mais cobiçados prêmios do jornalismo brasileiro, ESSO, Embratel, Folha, Undime e Andifes. Além disso, foi fellow em duas importantes universidades estrangeiras, Michigan e Columbia. Sempre voltado para a educação, Antônio Góes já publicou livros aclamados pelo público específico, como 4 décadas de gestão educacional no Brasil, com depoimentos de ex-ministros da educação desde o governo Figueiredo e líderes na escola, o que fazem bons diretores e diretoras e como os melhores sistemas educacionais do mundo os selecionam, formam e apoiam. Num tempo em que as pessoas acham muita coisa sem nunca terem procurado, Antônio se destaca pelo conhecimento de causa e por sua dedicação à causa. O ponto a que chegamos, 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente, foi escrito em linguagem simples, acessível e elegante. Com base em dados e autores relevantes, Antônio Góes narra na primeira parte da obra a história da educação no Brasil, passando pelo Império, Primeira República, Estado Novo, entre ditaduras, ditadura militar e redemocratização. Na segunda parte, a investigação se volta para as políticas do presente, equacionando crítica e propositivamente temas como financiamento, analfabetismo, melhora da qualidade, motivação de professores, repetência e desigualdades, entre outros. Tudo feito com paixão e realismo. Ao percorrer as páginas bem pensadas e bem escritas do livro, o leitor fica sabendo de algumas das variadas causas do atraso educacional brasileiro, a começar pela principal delas, a desigualdade extrema existente entre nós desde as origens. As razões para os desequilíbrios sociais na América Latina e no Brasil são muitas e remontam ao modelo aristocrático de concessão de terras e ao regime de trabalho, fundado na escravização. A questão social brasileira não pode ser dissociada da questão racial. Como apontado no livro, negros, mesmo libertos, não tinham acesso à escola, fosse por seleção natural ou por proibição expressa. A falta de recursos suficientes, adequados e bem geridos, foi também causa relevante para nos reter na história. A ela se soma, como noticia Antônio, a má distribuição de competências entre o governo federal e os estados, com crônica omissão por parte da União. A descentralização nessa matéria, ao contrário do ocorrido em outros países, não funcionou bem, por falta de recursos, de preparo e de visão. As oligarquias brasileiras nunca viram na educação o caminho para o progresso, mas apenas para a apropriação do Estado e a manutenção de privilégios. Esse passado que não quer passar vem de longe e é estigmatizado por diferentes autores. Darcy Ribeiro, em um texto intitulado Sobre o Óbvio, fornece um exemplo alegórico do caráter excludente das elites dominantes no Brasil.
Narra assim um pedido veemente feito pela vila de Itapetininga, em São Paulo, ao imperador Pedro II, para que lhes desse uma escola de alfabetização, abrem aspas. E a queria com fervor porque ali, argumentava, havia vários homens bons, paulistas de 4 e até 40 costados, e nenhum deles podia servir na Câmara Municipal, porque não sabiam assinar o nome. Queria uma escola de alfabetização para fazer vereador, não uma escola para ensinar todo o povo a ler, escrever e contar. Queria capacitar a sua classe dominante, sem nenhuma ideia de generalizar a educação, fecham aspas. Em seu diagnóstico severo e necessário, Antônio Góes aponta outro fator que impactou a evolução da educação no Brasil: a descontinuidade das políticas públicas, disfunção que vem desde o Império. Legislação, modelos educacionais e pessoas são substituídos e alterados em profusão, com mudanças nos fins visados e nos meios utilizados para atingi-los. Foram raros os exemplos de permanência mais longa de ministros da educação à frente de suas pastas, tendo sido as exceções Gustavo Capanema, 1935 a 45, no Estado Novo, Paulo Renato, 1995 a 2003, no governo Fernando Henrique, e Fernando Haddad, 2005 a 12, nos governos Lula e Dilma. Entre 1985 e 1994, como apurou Antônio, foram 8 ministros. Na última década, isto é, de 2012 para cá, o país já teve mais de uma dezena de ministros da educação, todos com passagens fugazes e praticamente nenhuma formação adequada em políticas educacionais. A comparação com outros países não é animadora. Na Prússia, hoje integrada à Alemanha, desde o início do século XVIII, Frederico Guilherme I determinou a obrigatoriedade do ensino elementar em todo o reino. Nos Estados Unidos, desde o início do século XIX, os estados do norte impunham a oferta de educação pública e gratuita, alcançando percentuais elevados de alfabetização da população. Entre nós, o ensino fundamental só veio a ser universalizado no papel, nos anos 1970 do século passado, e no mundo real, nos anos 1990. E a universalização do ensino médio ainda não foi concluída, apesar da determinação que vem desde 2009. No tocante a investimentos, em 1983, o Brasil aplicava 2,8% do PIB em educação, quando a Coreia aplicava 7,7%. Sem surpresa, o PIB per capita do Brasil em 1960 era 2,5 vezes o da Coreia, e hoje é de 1/3. Na corrida da educação, ficamos atrás inclusive de nossos vizinhos latino-americanos, como México, Argentina, Chile, Costa Rica e Uruguai. Não é o caso de se prosseguir destacando os múltiplos pontos altos do livro, com dados que documentam nosso atraso histórico e o registro de alguns avanços importantes, que não devemos tratar com desimportância. São muitos os insights e as informações que iluminam o conhecimento do leitor, como o aumento da escolaridade após a redemocratização, as consequências negativas da repetência e a constatação importantíssima que merece ser destacada, porque é essencial para compreender o processo educacional e seu impacto sobre as novas gerações. Abrem aspas. A falta de investimento no passado gera um custo que é transmitido para as gerações seguintes, pois a escolaridade e renda dos pais são os principais fatores a explicar o desempenho das crianças em sala de aula. Fecham aspas. 3. Breve reflexão final sobre o tema. Em homenagem ao autor e inspirado por ele, compartilho algumas das minhas próprias reflexões sobre o tema, todas alinhadas com as ideias deste livro. Apesar das declarações tonitruantes, a educação básica no Brasil não tem sido tratada como prioridade verdadeira. Com exceção da permanência mais prolongada de Paulo Renato e Fernando Haddad, períodos em que houve efetivo avanço, ministros têm se sucedido segundo a lógica do varejo político. Nos dias em que escrevo estas linhas, início de abril de 2022, o último ministro da Educação veio a ser exonerado, em meio a um escândalo envolvendo favorecimentos, pastores e bíblias.
Trata-se do terceiro ministro a cair no mesmo governo, o que apenas confirma a tese da descontinuidade. Não há política pública que resista a esse tipo de fragmentação. O país precisa de um plano estratégico, suprapartidário, de curto, médio e longo prazos, que não esteja à mercê dos prazos e das circunstâncias eleitorais. Como visto, a universalização da educação básica no Brasil se deu com grande atraso, um século depois do ZEUA. Elites extrativistas e autorreferentes adiaram ao longo de quase todo o século XX a democratização do acesso ao ensino público. Nas últimas décadas, porém, houve um inegável processo de inclusão. Os problemas, todavia, ainda são dramáticos. A escolaridade média é de 7,8 anos, inferior à média do Mercosul, 8,6 anos, e dos BRICS, 8,8 anos. Cerca de 11 milhões de jovens entre 19 e 25 anos não estudam nem trabalham, apelidados de NEM. Alguns dos grandes problemas da educação básica no Brasil são: 1. Não alfabetização da criança na idade certa. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a alfabetização deve se dar desde 2020, no segundo ano do ensino fundamental. Em larga proporção, isso não ocorre. Problemas associados à não alfabetização são os altos índices de reprovação e a defasagem idade-série. 2. Evasão escolar no ensino médio. Existem 8,3 milhões de jovens entre 15 e 17 anos. Cerca de 2 milhões deles, um quarto do total, estão fora do ensino médio, 1,6 milhão estão atrasados no ensino fundamental e 400 mil abandonaram os estudos. Isso impacta a renda, a produtividade e as opções de emprego dessas pessoas, além de aumentar o risco de violência e cooptação pela criminalidade. A necessidade de trabalhar e a falta de atratividade de currículos defasados são apontadas como principais causas, e 3. Déficit de aprendizado. Problema gravíssimo é detectado pelos sistemas de avaliação nacionais e estrangeiros. O jovem conclui o ensino fundamental e o ensino médio sem ter aprendido fundamentos básicos de linguagem, ciência e matemática. Estamos no fim da fila no PISA, prova organizada pela OCDE para aferir o nível de aprendizado de jovens de 15 anos. O fato revela os críticos problemas de qualidade do ensino, a ponto de que mais escolaridade não tem significado aumento na produtividade. Sem mencionar o analfabetismo funcional, que identifica os indivíduos incapazes de interpretar textos simples ou de fazer operações matemáticas elementares. Não existe bala de prata em matéria de educação, como anotou Antônio Góes. É preciso um plano estratégico, suprapartidário, com objetivos de curto, médio e longo prazos bem definidos e perseguidos, com políticas públicas consistentes e constantes. A seguir, 3 ideias, em meio a muitas, alinhadas com o pensamento de Antônio Góes, que constituem consensos importantes nessa matéria. 1. Atração e capacitação de professores. Este é um dos pontos nevrálgicos da educação básica no Brasil, a pouca atratividade da carreira do magistério. Há problemas de valorização institucional e, consequentemente, dificuldade de atrair valores para seus quadros. Sem desmerecer a dedicação e o talento de muitos professores vocacionados e abnegados, os dados demonstram que, nos últimos tempos, os cursos de pedagogia são escolhidos pelos que têm rendimento abaixo da média no Enem. Há problemas de formação de professores, de condições de trabalho, de infraestrutura das escolas e limitações quanto à remuneração. É preciso tratar o magistério como uma das profissões mais importantes do país, elevar a capacitação dos professores e aumentar a atratividade da carreira, com incentivos de naturezas diversas. 2. Escola em tempo integral. A ampliação do tempo de permanência na escola de 5 para 8 horas é providência reconhecida como decisiva para o avanço da educação básica. Naturalmente, é necessário atentar para a qualidade desse tempo extra, com medidas curriculares e extracurriculares.
Os estados da federação que adotaram programas de escolas em tempo integral, como Espírito Santo e Pernambuco, destacaram-se nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, apenas 10% dos alunos dos ensinos fundamental e médio estudam em tempo integral em 2021. 3. ênfase na educação infantil. Documentos do Banco Mundial e pesquisadores reconhecidos internacionalmente atestam que o principal investimento a ser feito em educação básica é a partir das primeiras semanas de vida da criança. Nessa fase, o cérebro é uma esponja que absorve todas as informações que lhe são transmitidas. Esse é o momento de se assegurar que a criança receba nutrição adequada, afeto, respeito, valores e conhecimentos básicos. Embora o papel da família seja determinante, o fato é que, em um país como o Brasil, com tantos lares desfeitos, a escola precisa, em um percentual bastante relevante, suprir demandas que muitas vezes a criança não terá atendidas em casa. Mas as creches têm que ser de qualidade, quer nos seus professores, quer nas condições mínimas de infraestrutura. Pesquisas demonstram que boas creches contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento do potencial das crianças, enquanto creches de má qualidade possuem inclusive efeitos contraproducentes. Uma observação final: também existe consenso entre os especialistas e comprovações empíricas mundo afora de que a mera injeção de recursos, sem aprimoramento da gestão, sem projetos concretos e consistentes, não é capaz de trazer resultados significativos. 4. Conclusão. Saio finalmente do caminho. A expansão, qualificação e evolução da educação básica são os únicos caminhos para a prosperidade dos povos e a emancipação das pessoas. A deficiência na educação básica tem como consequência vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites intelectuais menos preparadas para pensar soluções para os problemas nacionais. A importância da educação avulta exponencialmente na era da revolução tecnológica, com a economia do conhecimento e da inovação rompendo fronteiras. Vivemos o admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos e da internet das coisas. Um tempo em que o aprendizado deve ultrapassar os conhecimentos convencionais para incluir, além da gramática e da matemática, como aponta o livro, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos e criatividade. Para superar o atraso que nos reteve na história, a educação precisa ser verdadeiramente, e não retoricamente, uma real prioridade. Antônio Góes nos oferece em relato objetivo e preciso um inventário dos desacertos do passado, das dificuldades do presente e acende algumas luzes para um futuro mais promissor. Para quem queira se juntar, com informação de qualidade e reflexões pertinentes, ao movimento crescente que vê na educação o único caminho possível para o florescimento do país, este livro oferece um excelente conjunto de diagnósticos, ideias e sugestões. Tive o privilégio de lê-lo em primeira mão, com prazer e proveito. Brasília, 3 de abril de 2022. Luiz Roberto Barroso, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Introdução. A ideia deste livro surgiu inicialmente do incômodo ao perceber que sensos comuns, equivocados a respeito do passado educacional brasileiro, não eram restritos a conversas informais ou almoços de família. Estavam também influenciando políticas públicas do presente, baseados no falso mito de que o sistema escolar de antigamente tinha mais qualidade. Em entrevista realizada em abril de 2021, por exemplo, o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, ao falar das políticas da pasta, afirmou que a escola pública de sua época era referência de qualidade porque só passava do primeiro para o segundo ano o aluno alfabetizado,
e que as coisas mudaram e nós queremos retomar essa qualidade do ensino público. A imprecisão no diagnóstico ou mesmo a falta de conhecimento mais profundo sobre as causas do atraso histórico do Brasil na educação não se restringe ao campo conservador. Aparece também, em maior ou menor grau, em falas de políticos de variados matizes ideológicos em temas como a repetência, o analfabetismo ou o financiamento público. Como veremos, há farta evidência de que o sistema educacional do passado era, na verdade, uma grande máquina de exclusão em massa, que ao longo de todo o século XX abusava do expediente da repetência sem que isso resultasse em melhor qualidade. Esta constatação não necessariamente contradiz a memória individual daqueles que porventura lembram do seu tempo de escola com satisfação. Algumas poucas ilhas de excelência existiam e continuam existindo. O argumento central é que, como sistema, nunca tivemos educação de qualidade. O bicentenário da independência em 2022 trouxe um incentivo adicional para tratar deste tema, investigando raízes profundas do nosso atraso. Esse olhar mais amplo permite identificar que boa parte dos resultados verificados até hoje carrega o peso de práticas e decisões equivocadas no passado. Apesar de alguns avanços recentes, pode-se concluir que a extrema desigualdade em nosso ponto de partida como nação é elemento-chave para entender por que educação nunca foi, na prática, prioridade das elites dirigentes. Disseminar esse conhecimento para um público mais amplo é parte importante do esforço para evitar que propostas simplórias ou diagnósticos equivocados continuem a seduzir uma parcela significativa da opinião pública. Neste sentido, meu trabalho como jornalista especializado em educação foi facilitado pelo fato de um número expressivo de autores já ter estudado e publicado obras de referência sobre a história da educação e as causas de nosso atraso no setor. Procurei citar todos nos quais me baseei para construir os argumentos deste livro, e recomendo a quem quiser se aprofundar no assunto a leitura desses trabalhos originais. Ao longo do processo, pude contar com a generosa ajuda de especialistas que contribuíram com algumas orientações e indicações de leitura. Agradeço, portanto, a Carlos Roberto Jamil Cury, Célio da Cunha, Cláudio Ferraz, Fernando Abrúcio, Jorge Verdain, Renato Colistetti, Romualdo Portela e Thomas Kang. Eles não têm nenhuma responsabilidade por meus erros, mas certamente contribuíram para os acertos. Devo também agradecimentos ao ministro Luiz Roberto Barroso por ter aceitado fazer um texto de introdução a este livro e a Mário Cano, craque da infografia, pelos gráficos desta publicação. Este livro está dividido em duas partes. A primeira aborda como, desde a independência, foi sendo construído nosso atraso histórico. A segunda analisa alguns tópicos do atual debate público à luz desse passado, sem a pretensão de esgotar todos os temas relevantes que merecem ser aprofundados em discussões de alto nível sobre o que fazer para darmos o tão desejado salto de qualidade na educação pública. Parte 1. 200 anos de atraso educacional. Capítulo 1. Império. Abrem aspas. Cidadãos de todas as classes, mocidade brasileira, vós tereis um Código de Instrução Pública Nacional, que fará germinar e vegetar viçosamente os talentos deste clima abençoado, e colocará a nossa Constituição debaixo da salvaguarda das gerações futuras, transmitindo a toda a nação uma educação liberal, que comunique aos seus membros a instrução necessária para promoverem a felicidade do grande todo brasileiro, fecham aspas, Manifesto de Sua Alteza Real, o Príncipe Regente Constitucional e Defensor Perpétuo do Reino do Brasil aos povos deste reino. A promessa foi feita em 1º de agosto de 1822, às vésperas da data oficial da independência do Brasil, em carta assinada por Dom Pedro I. Considerando o que hoje é entendido como educação de qualidade para todos, certamente nunca foi cumprida.
Mesmo à luz do contexto histórico e utilizando os indicadores mais rudimentares, como a taxa de alfabetização da população adulta, podemos dizer que ela segue inconclusa após 200 anos. Como veremos ao longo deste livro, o problema principal nunca foi a ausência de diagnóstico ou de vozes influentes que alertassem para a necessidade de investir na educação de todos. No entanto, do discurso à prática, as questões do ensino público eram de forma recorrente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.